A Ucrânia fez algo que poucas forças aéreas conseguiriam em 10 anos. A Noruega está doando 6 F-16 para a Ucrânia. Pela primeira vez, um piloto de F-16 destruiu 6 mísseis de cruzeiro em uma só missão. Em agosto de 2024, receberam apenas 6 caças F-16, uma frota considerada pequena e tardia por todos. Em outubro de 2025, esses caças já realizam 80% das missões de combate da Força Aérea Ucraniana. Um pequeno grupo de caças sustenta a guerra aérea da Ucrânia contra a Rússia, e a situação só piora. Piloto ucraniano bateu recorde mundial ao derrubar 6 mísseis de cruzeiro russos. Em uma única missão, 4 com mísseis, 2 com seus canhões. E ele fez isso ao atingir acidentalmente 2 alvos com uma única rajada de tiros. Mas essa não é apenas uma história sobre jatos. É uma história sobre como a Ucrânia pegou uma arma que deveria ser simbólica e a transformou na espinha dorsal de sua defesa. Agora eles adicionaram uma nova arma aos F-16, mudando tudo. Então, vamos começar do começo, porque para entender o quão grande isso é, você precisa saber de onde veio. Em agosto de 2024, a chegada dos F-16 à Ucrânia foi um grande marco. Foram anos de negociações, iniciadas em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu. Só em agosto de 2023, o presidente Biden aprovou as transferências. Mesmo assim, os Estados Unidos da América não entregaram F-16S à Ucrânia, apenas autorizaram aliados da OTAN a fornecerem. 4 países se ofereceram. Países Baixos e Dinamarca lideraram. Noruega e Bélgica também fizeram promessas. Foram 79 caças F-16 no total, mas apenas 6 entregues em agosto de 2024. O plano era entregar até 20 caças para a Ucrânia até o final de 2024, o que não é muito para defender um país inteiro contra uma superpotência. E tem uma coisa sobre esses F-16S: eles não são novos. A Ucrânia não recebeu os modelos mais recentes Block 70 com todos os upgrades modernos. Em vez disso, eles receberam as variantes antigas Block 10 e Block 15, versões mais velhas que ainda estavam sobrando por aí. O F-16 voou pela primeira vez nos anos 1970, mas não é um sistema ultrapassado. Atualmente, cerca de 2.000 F-16 ainda voam em 25 países de mais de 4.000 fabricados. Esse jato já combateu no Iraque, Balcãs, Afeganistão, Líbia e Síria, comprovando sua eficácia. Quando as pessoas souberam que a Ucrânia receberia esses jatos mais antigos, a reação foi mista. Por um lado, enviar F-16S para a Ucrânia foi realmente um feito. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia resumiu. Quando os jatos chegaram, ele escreveu: no X, F-16S na Ucrânia, outra coisa impossível acabou se tornando totalmente possível. Defesa esperava que eles ajudassem a Ucrânia a desafiar o domínio aéreo russo, especialmente no Mar Negro. Ninguém sabia que eles mudariam o jogo. Primeiro, a Ucrânia precisava de pilotos treinados para pilotá-los. Felizmente, os pilotos ucranianos já vinham treinando há meses em países ocidentais, antes mesmo dos caças chegarem. Eles treinaram na Dinamarca e nos Estados Unidos da América, com aulas teóricas e uso de simuladores. Não só os pilotos, mas também as equipes de manutenção treinaram juntos, pois é impossível voar um caça sem saber consertá-lo. A Casa Branca confirmou em julho de 2024 que a Ucrânia usaria F-16S operacionais neste verão e cumpriu a promessa. Ninguém esperava o que veio a seguir. Em 13 de dezembro de 2024, a Rússia lançou outro grande ataque à Ucrânia. De madrugada, quase 200 drones de ataque e 94 mísseis de cruzeiro, além de mísseis balísticos. Um piloto ucraniano de F-16 estava de plantão. Chamemo-lo de A, como nas entrevistas. Ele tem 30 anos e já foi piloto de MiG-29. Quando o alarme soou, A decolou primeiro. Mais 2 pilotos estavam no solo, ligando seus jatos. Mísseis de cruzeiro voam a 400 nós, 740 km por hora. Então, não havia muito tempo. O controle de solo o guiou até o primeiro conjunto de alvos. Ele ligou o radar, armou suas armas e se preparou para abater tudo o que a Rússia lançasse contra ele. Mas interceptar um míssil de cruzeiro de frente é quase impossível. O controle de solo teve que direcioná-lo para dar a volta e ficar atrás deles.
Ele era mais rápido que os mísseis, podendo se aproximar por trás. Ele mirou nos mísseis inimigos e disparou 4 AIM-120 com suas armas Arar. 4 mísseis russos foram abatidos. Vi todos os impactos, disse ele. Depois, assisti como se fosse um filme. Mas então ele teve um problema. Ele estava sem mísseis. Então o controle terrestre o mandou de volta para sua área de patrulha e foi aí que o controle terrestre o chamou novamente. 2 mísseis de cruzeiro russos seguiam do sul para Kiev. A maioria dos pilotos diria: estou sem mísseis, vou voltar, mas ele não. Lembrou-se de algo do seu treinamento nos Estados Unidos da América. Já ensinaram a ele a usar os canhões do F-16 para abater alvos aéreos? Era teórico, praticado em simuladores, e alguns pilotos ucranianos tentaram em combate, sem sucesso. Ele tentou sozinho. Notei que estava sem mísseis, mas meu caça ainda tinha armas, afirmou. Eu tinha um canhão M60 e um Vulcan de 20 mm e tinha cerca de 510 projéteis. Ninguém tinha abatido mísseis de cruzeiro ou qualquer alvo aéreo em nosso espaço aéreo, com o canhão de um F-16 antes. Ele informou ao controle de solo que estava pronto para interceptar aqueles 2 mísseis de cruzeiro. Eles o guiaram aos alvos como antes. Ele precisou virar e travá-los pela cauda. Mas havia um desafio. Mísseis de cruzeiro possuem superfície muito pequena. Para acertar com uma arma, é preciso estar a menos de 500 metros ou cerca de 1.500 pés. Enchi os pulmões de ar. Me virei para o míssil e apertei o gatilho, lembrou. 1 segundo pareceu uma eternidade para mim. Instantaneamente, vi um grande respingo e percebi que acertei aquele míssil de cruzeiro com minha munição de 20 mm. Ele acertou o primeiro, mas outro míssil seguia para Kiev. Ele mirou novamente, chegou perto, atirou, mais um respingo, outra baixa. Mas, quando ele pousou e fez o debriefing, a equipe analisou o sistema do jato e os dados da missão. E foi aí que eles perceberam algo incrível. Ele não derrubou apenas 5 mísseis de cruzeiro naquele dia, ele derrubou 6. Aquela segunda rajada de tiros atingiu 2 mísseis ao mesmo tempo. Ninguém na Ucrânia tinha feito isso antes. Na verdade, ninguém em nenhum lugar do mundo jamais tinha derrubado 6 mísseis de cruzeiro em uma única missão assim. O piloto A disse que eu estava sentado na cabine de um F-16, estava orgulhoso e feliz pela nossa capacidade de usar esses jatos e interceptar mísseis, sendo mais letais contra esses alvos. Agora a parte emocional. Dediquei o voo ao camarada caído, Oleksiy Mess. Moonfish foi morto em 26 de agosto de 2024 ao repelir um grande ataque aéreo russo, abatendo 3 mísseis de cruzeiro e um drone de ataque. Antes de morrer, voei naquela missão com ele, disse A. Estávamos ambos no ar. Minha primeira missão de combate na Ucrânia em um F-16. Fomos muito bem, mas só eu retornei à base aérea após a interceptação. Dediquei o voo a ele e aos camaradas que perdemos na guerra. Talvez você ache que foi só uma missão incrível ou um dia de sorte, mas não foi. Porque, em 25 de outubro, os F-16 da Ucrânia estavam realizando 80% de todas as missões de combate da Força Aérea Ucraniana. Para colocar isso em perspectiva, a Ucrânia tem apenas uma frota muito pequena de F-16, com um número reduzido de pilotos de F-16. Esse pequeno grupo agora sustenta quase toda a guerra aérea. Um piloto identificado como AB visitou o Instituto Mitchell de Estudos Aeroespaciais e confirmou. Ele é um ex-piloto de MiG-29, que agora pilota F-16S. Ele afirmou que os esquadrões ucranianos de F-16 venceram centenas de combates aéreos. Os F-16S têm a tarefa pesada de interceptar mísseis de cruzeiro russos e drones kamikaze do tipo Shahed. Esses drones e mísseis vêm atingindo a infraestrutura e os civis da Ucrânia há meses. Os F-16S conseguem detê-los, mas não é fácil. Pilotos ucranianos enfrentam desafios diários, como a guerra eletrônica russa. A B afirmou ao Instituto Mitchell que é preciso lidar com isso todo dia. Com bloqueio, falsificação e interferência, comunicações podem falhar, sensores ficam cegos e sistemas de navegação distorcidos. E ainda tem a questão da sustentação. A frota de F-16 da Ucrânia é composta por aeronaves antigas dos blocos 10 e 15, doadas por nações parceiras. Manter os voos requer peças, sobressalentes e suporte técnico contínuos. Só parceiros ocidentais podem fornecer isso com confiança.
As equipes de solo na Ucrânia improvisaram treinamentos e logística para manter as operações, frequentemente em condições difíceis e com pouco apoio externo. Eles fazem funcionar adaptando o chamado emprego ágil de combate, uma forma sofisticada de dizer. Dispersam seus jatos em diferentes aeródromos, até em pistas simples. Isso dificulta ataques russos e destruição no solo, ajudando a Ucrânia a manter operações apesar dos ataques aéreos. Agora, AB foi muito claro sobre o que a Ucrânia precisa neste momento. F-16, Block 70 e mais mísseis. Há muitos alvos para abater. Aliados da OTAN buscam expandir o arsenal de caças da Ucrânia. A principal notícia surgiu em dezembro de 2025. Fotos mostram F-16 ucranianos com novo equipamento que pode transformar a eficácia dos caças do país. Elas mostravam os foguetes Advanced Precision Kill Weapon System 2, ou Advanced Precision Kill Weapon System 2 para abreviar. São foguetes de 70 mm guiados por laser, e eles mudam completamente o jogo. Aqui está o motivo. Uma configuração típica de armamento ar-ar em um F-16 ucraniano inclui de 4 a 6 mísseis ar-ar. O míssil AIM-120 AMRAAM custa cerca de $1 milhão, enquanto o AIM-9X Sidewinder custa cerca de 500 mil. Esses mísseis são caros e a Ucrânia não tem suprimento ilimitado. Um foguete Advanced Precision Kill Weapon System 2 custa entre $20 mil e $25 mil, apenas um quarto do preço de um AMRAAM. Além disso, você pode carregar muito mais deles. As fotos mostram F-16S ucranianos carregando 2 pods de foguetes LAU-1-331A. Cada pod tem 7 foguetes, totalizando 14. Na Força Aérea dos Estados Unidos da América, alguns F-16S já foram vistos carregando 6 pods. São 42 foguetes em um só jato. Antes de se empolgar, esses foguetes têm limitações e não são atire e esqueça. Cada alvo deve ser designado ou iluminado a laser durante todo o engajamento, tornando o processo mais lento e impedindo o combate aéreo. Com esses foguetes, eles só funcionam contra drones e mísseis de cruzeiros subsônicos ou alvos que não fazem manobras. Para a missão da Ucrânia, eles são ideais, pois o país enfrenta ataques noturnos de drones kamikaze e mísseis de cruzeiro. Os foguetes APKW-2 permitem aos pilotos ucranianos enfrentar ameaças de forma barata e em grande quantidade, poupando mísseis caros para alvos mais valiosos. Isso eleva os engajamentos que cada jato pode fazer por missão. Esses foguetes são essenciais agora, pois os ataques russos visam desgastar as defesas ucranianas, já bastante pressionadas. Esses foguetes já não são mais experimentais. A Força Aérea dos Estados Unidos da América usa há mais de um ano os foguetes Advanced Precision Kill Weapon System 2 para derrubar drones Houthi no Oriente Médio. Os foguetes foram disparados de F-16S, F-15 e Strike Eagles, e até mesmo de A-10 Warthogs. O sistema se mostrou eficaz e agora está com a Ucrânia. Há até uma versão aprimorada em desenvolvimento, chamada AGR-20F, ou Falco. Ela possui um fusível de proximidade e algoritmos aprimorados para maior eficácia contra ameaças aéreas. Não sabemos se a Ucrânia já tem acesso, mas se tiver, agora está melhor. Os F-16 ucranianos precisam do pod Sniper para usar esses foguetes. Esses pods têm câmeras que funcionam dia e noite. Podem marcar alvos com um laser especial e fornecer coordenadas de sistema de posicionamento global para armas guiadas. Fotos já mostram os pods nos caças ucranianos, e eles servem para mais do que apenas foguetes. O pod Sniper apoia ataques ar-terra, faz reconhecimento e também detecta alvos aéreos. Noruega, Dinamarca e Holanda usam pods Sniper e estão ajudando a Ucrânia. Mas se precisarem de mais, sempre podem comprar equipamentos dos Estados Unidos da América através da lista de requisitos prioritários para a Ucrânia, ou PURIL. Embora os Estados Unidos não doem mais esses sistemas, estão satisfeitos em vendê-los. A Ucrânia agradece todo o apoio recebido, especialmente pelos caças. O piloto de F-16AB agradeceu pela ajuda, pelos equipamentos e armas como F-16 Patriots, NASAMS e Iris-T. Somos muito gratos. Eu nem consigo imaginar como essa guerra seria sem isso. Ele destacou que não só o equipamento evolui, mas também a mentalidade. Fomos treinados com táticas e abordagens ocidentais.
Trouxemos isso para cá, para a Ucrânia, e podemos compartilhar essas informações, melhorar nossa força aérea e desenvolvê-la. Mas ele também deixou outra coisa muito clara. Esta guerra está indo cada vez mais longe. Devemos criar nossa defesa coletiva para evitar que algo como o que aconteceu aqui na Ucrânia aconteça no futuro. Devemos ficar juntos. A Ucrânia é pacífica, ele disse. Se alguém vier para a Ucrânia como convidado, vamos tratá-lo bem com pão. Mas se alguém vier aqui com uma espada, vamos lutar com nossas espadas. Olhando para o futuro, uma coisa é clara: a história não acabou. Mais jatos estão chegando, mais armas estão sendo integradas e mais pilotos estão sendo treinados. Os F-16, que todos diziam ser muito poucos, muito tarde, se tornaram a arma que a Rússia mais teme. Isso acontece ao unir tecnologia ocidental e determinação ucraniana. A história evolui sempre, então inscreva-se. Quando a Ucrânia equipar os F-16 com nova arma revolucionária, avisaremos você primeiro. Um dos problemas de fazer vídeos como estes, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando. O YouTube costuma desmonetizar ou restringir nossos vídeos. Só na última semana, segundo a plataforma, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados. Exibir ataques de drones e lançamos nossa plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar ataques de drones, imagens da linha de frente ou bases aéreas russas destruídas. Além disso, na verdade, não exibimos nenhum anúncio no site. Dessa forma, não precisamos nos censurar. Os anunciantes podem não gostar do nosso conteúdo, mas financiamos o site com seu apoio. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.